O tema hoje é filosofia medieval. A gente vai tratar hoje sobre fé e razão. Olha só, fala pra mim, fala a verdade. Alguma vez tu já acreditou? Alguma vez tu já acreditou mesmo contra todas as possibilidades? Alguma vez tu já calculou as possibilidades e tu já viu que não tinha como dar certo? Fosse numa prova, fosse num relacionamento amoroso, fosse numa situação mais delicada, como a doença de alguém, tu achou que não tinha chance de dar certo, mas mesmo assim tu acreditou. E fala a verdade, alguma vez também tu já duvidou, alguma vez tu já tentou te empenhar em acreditar, tu já colocou fé em alguma coisa e mesmo assim, em algum momento, tu fez os cálculos, tu analisou as possibilidades e aí tu duvidou. A gente duvida quando tem que acreditar e a gente acredita quando tem que duvidar. Ao que parece, o espírito humano é constituído dessas duas forças, dessas duas vias para chegar a uma possível verdade. A razão de um lado e a fé do outro. O ser humano parece um animal que precisa acreditar que existe uma verdade. Ele precisa acreditar que ele pode chegar numa verdade. E é exatamente para isso que as duas vias servem, parece. Para, ou pela fé ou pela razão, a gente acreditar que a gente encontrou algum tipo de verdade. Essa contradição no espírito humano, ela é muito antiga. Ela não surge na Idade Média, ela não surge no período medieval. É no período medieval que as duas forças ficam antagônicas e lutam violentamente uma com a outra. Isso porque a Idade Média é filha da filosofia grega. E quando o Império Romano tem força, que é quando o cristianismo surge, a tradição grega já surgiu e já se fortificou ali dentro. A tal ponto que as pessoas ficaram cansadas, os intelectuais ficaram cansados de tanta discussão. Os mais de 400 anos de filosofia que existiu quando a gente está no século 200 depois de Cristo já causaram um cansaço e já se passou a acreditar que a razão não vai trazer a verdade. Tanta discussão, tanto debate, tanta discórdia fez as pessoas acreditar que a razão não poderia trazer a verdade. E aqui o cristianismo surge com uma nova ideia. Quem sabe a fé vai trazer a verdade. Quem sabe a fé e a crença é que pode nos levar ao caminho seguro da certeza. E eu acho que hoje nenhum de nós é capaz de entender a fé como um caminho seguro da certeza. Porque todo mundo que vive hoje, eu diria que praticamente todo mundo que vive hoje, acredita na razão. Até o cara que é terraplanista. Se tu for entrar no site do cara ou no YouTube do cara que é terraplanista, ele não vai te pedir para acreditar na doutrina terraplanista e acreditar por um salto de fé. Ele vai acreditar que ele tem argumentos. Ele vai acreditar que ele tem boas razões e que tu não tem boas razões para sustentar a tua concepção sobre o formato da Terra. Mas a questão é que as pessoas acreditam hoje que para sustentar um ponto, elas precisam necessariamente apresentar razões. O caminho da verdade na Idade Média e na filosofia medieval é a fé. E a fé a partir das escrituras. Existem debates durante toda a Idade Média, existem muitos debates nos mosteiros da Idade Média. Mas os debates não recorrem necessariamente, ou melhor, eles não devem recorrer à experiência do mundo. Se eu tenho uma dúvida sobre como é o mundo, eu não preciso tentar entender o mundo a partir dos meus sentidos. Os sentidos e o corpo é muito mal visto. O que eu preciso fazer é recorrer às escrituras e tentar entender o que dizem as escrituras. Existe aí uma escolha muito clara por um dos caminhos, que é o caminho da fé. A gente deve se afastar do caminho da razão e ir direto para o caminho da fé para encontrar a verdade segundo a filosofia medieval. E isso só vai diminuir ou vai encontrar um ponto de inflexão com São Tomás de Aquino, que é um cara que deseja conciliar fé e razão. A ideia de São Tomás é bem interessante. A ideia de São Tomás é que se Deus criou o ser humano racional e se Deus criou os nossos sentidos, não pode ser que Deus queira que nós nos enganemos todo o tempo quanto à razão. Então é necessário que a razão também seja compreendida como um caminho para encontrar a verdade. Mas São Tomás é claro, se uma verdade de razão se chocar com uma verdade de fé,
a gente deve necessariamente abandonar a verdade da razão. E aí a gente lembra sempre de Galileu. Quando Galileu busca provar, através de um aparato científico, um aparato mecânico, que é o telescópio, que a Terra gira em torno do Sol, ele pode ser rechaçado porque o sentido, seja ele com a visão de um telescópio, não é razão suficiente para acreditar em algo. Não é razão suficiente para mostrar que algo é verdade. Porque o que realmente aponta o caminho da verdade, de novo, são as escrituras. Me parece que hoje a gente está de alguma maneira à deriva, como se a gente tivesse se perdido num labirinto. Porque a fé virou hoje uma questão de foro individual. Eu sou professor há mais de 10 anos de colégio e eu invariavelmente pergunto para os meus alunos se eles acreditam em Deus. Eu peço que eles levantem a mão, aqueles que acreditam em Deus. Sempre tem um grupo bom que levanta a mão, tem um grupo grande que levanta a mão. Mas quando eu investigo, a maioria, a esmagadora maioria dos alunos acredita no meu Deus. Eles dizem que eles não acreditam nos deuses das religiões, não, eles não acreditam no Deus da religião, mas eles acreditam no Deus deles, que pode ser um Deus do destino, uma espécie de quem planta o bem colhe o bem, quem planta o mal colhe mal, pode ser uma espécie de energia, pode ser uma espécie de supraconsciência, seja o que for. O que fica evidente é que é uma questão íntima o Deus deles. E eles não necessitam que o coleguinha acredite no Deus deles para o Deus deles ser verdadeiro. Se o coleguinha acreditar num outro Deus, aquilo não se choca com a verdade de fé deles. Eles têm um outro modelo, um novo modelo de crença. E a crença, historicamente na humanidade, é um fenômeno coletivo e não individual. Quando uma pessoa acredita ela em algum tipo de Deus, ou se uma pessoa acredita sozinha em deuses, é quase um delírio. Se eu digo que existe uma força que cuida de mim e que me protege, é quase um delírio meu. Mas se uma sociedade inteira acredita naquilo, ao menos é um delírio coletivo. Ou é uma verdade daquela sociedade. A gente está à deriva porque a gente não tem mais um modelo de fé, a gente não tem mais uma verdade de fé coletiva. De alguma maneira, tenta se impor uma verdade de fé coletiva, mas não adianta, não tem mais solo fértil na nossa sociedade. Ela murcha imediatamente, porque as pessoas têm hoje uma dificuldade muito grande de acreditar. Pode ser uma razão torta, pode ser uma razão mal orquestrada, mas a razão, a dúvida, está lá. E a dúvida é o tema do nosso próximo encontro, a dúvida metódica, que René Descartes, vai inserir dentro da filosofia moderna. Se te agrada o tema, de novo então, te inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, que aos poucos o negócio vai crescendo ou não, ou ficamos só nós nessa. Galera, eu sou o Azamba, até a próxima.